Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 291, hoje é sexta-feira, 21 de junho de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana, sempre com muitas novidades. E lembrando sempre, aqueles que ainda não seguem o canal, dá um pulo no YouTube ali, segue o canal, coloca ali o sininho para lembrar que tem novos podcasts para vocês, ou Minuto Conexão Geo, lembrando que a gente também posta o Minuto Conexão Geo no YouTube e também lá no Instagram. E se gostarem, compartilhem com os amigos, ajudando a divulgar o canal. Pois bem, o primeiro tema que eu trago para vocês hoje é a questão dos Houthis, Os Houthis é aquele grupo rebelde lá no Iêmen, xiita, apoiado pelo Irã. Eles controlam cerca de 1/3 do território do Iêmen. O Iêmen é um país muito pobre ali da Península Arábica, fronteira ali com a Arábia Saudita, com Omã, mas tem uma posição estratégica, tanto para o Mar Vermelho como para o Golfo de Aden. Pois bem, vocês já escutaram muitas vezes eu falar que os Houthis dando apoio ao Hamas lá na Palestina, em protesto pelos ataques que Israel está perpetrando dentro de Gaza, os Houthis têm atacado o tráfico mercante americano, de interesse dos Estados Unidos, de interesse de Israel e de países aliados ali, amigos de Israel, digamos assim, desde novembro do ano passado. Vejam bem, novembro do ano passado e até hoje, a Marinha dos Estados Unidos, a maior marinha do mundo, apoiada por navios da Europa, navios europeus, não estão conseguindo acabar com essa ameaça dos Houthis. Tanto que cerca de 2/3 de todo o tráfico mercante que trafegava para aquela região tem desviado o tráfico lá para a rota do Cabo da Boa Esperança, lá pelo sul, lá pela África do Sul. Pois bem, na semana passada tivemos 2 ataques importantes dos Houthis, 2 ataques exitosos, e nessa semana um desses navios afundou. Então, nós já temos aí desde o início das hostilidades em novembro do ano passado, desde o início que os Houthis começaram esses ataques, nós temos já 2 navios mercantes afundados. A tripulação desse navio, o MV Tutor, ela conseguiu ser resgatada, sendo que um dos tripulantes veio a óbito, ou seja, não sobreviveu ao ataque. Agora, um detalhe importantíssimo. Contra o MV Tutor, esse que afundou na terça-feira, o ataque da semana passada foi de um drone naval. E aqueles que viram nas redes sociais, se vocês não viram nas redes sociais, deem um pulo nas redes sociais e vejam a imagem, muito interessante, a imagem da guarda armada dentro do navio, e eles observando, assim, vendo o barco se aproximando, um pequeno barco, e com 2 maquetes de pessoas, como se fossem pessoas, para enganar justamente a guarda armada do Tutor. Eles ficaram observando, a guarda armada ficou observando para confirmar se era um pesqueiro, se era uma embarcação normal, e essa embarcação acertou o navio, explodiu, Quando acertou o navio, explodiu, começou a fazer água e deu tempo de evacuar a tripulação, exceto um tripulante que veio a óbito. Mas impressionante, o primeiro ataque exitoso dos Houthis com drone naval ali no Mar Vermelho. E o outro ataque foi contra outro navio mercante, o Verbena. Esse também a tripulação foi evacuada, mas o ataque pelos Houthis foi feito com mísseis e ainda estão tentando salvar o navio. Esse foi lá no Golfo de Aden. Então, uma situação impressionante. Os Estados Unidos têm um porta-aviões lá, o Eisenhower, um dos 11 navios aeródromos dos Estados Unidos. Lembrando a todos que todos os 11 navios aeródromos dos Estados Unidos são mega navios de guerra, com cerca de 5.000 militares a bordo, quase 80 aeronaves, são todos de propulsão nuclear. O Eisenhower está na região desde o ano passado. O Eisenhower ele entrou efetivamente no Mar Vermelho em novembro do ano passado, está lá até agora navegando naquela região, tentando aí proteger, junto com outros navios também dos Estados Unidos e de outros países europeus, tentando proteger o tráfico de navios mercantes contra os ataques dos Houthis. Uma coisa realmente impressionante. E só para lembrar vocês também, o Brasil comanda lá do Bahrein a Força-Tarefa 151, que é uma força-tarefa de navios que cuidam da combate à pirataria no Golfo de Aden,
Mar Vermelho, Mar Arábico, não é contra os Houthis. O almirante brasileiro é o terceiro almirante do Brasil que assume o comando dessa força-tarefa. É um comando de 6 meses, nós vamos passar o comando em julho para a Turquia, mas não tem a ver com os Houthis. E também relacionado, obviamente, com a situação dos Houthis, a situação lá entre Israel e Hamas segue bastante tensa, Israel segue atacando, nada de cessar fogo, aquele plano de paz que vocês viram, Conselho de Segurança da ONU falando, o Biden anunciando no final de maio, né, dia 31 de maio, o Biden lá na Casa Branca anunciando o plano de paz. Depois nós vimos o Conselho de Segurança da ONU votando e ratificando o plano de paz dos Estados Unidos. Nada disso aconteceu, né? Seguem as hostilidades, Israel segue atacando o Hamas lá em Rafa, outras posições do Hamas dentro da faixa de Gaza, mas o que essa semana veio aí de mais, digamos assim, mais força foi quando o Hezbollah, aquele grupo xiita lá do Líbano, apoiado também para o Irã, um grupo muito forte. Aliás, já comentei isso com vocês aqui, o Hezbollah é muito mais forte militarmente do que o Hamas. O Hezbollah é um grupo lá do Líbano, um grupo político e militar lá no Líbano. O Hezbollah liberou nas redes sociais um vídeo de um drone do Hezbollah, um drone aéreo, né, sobrevoando o porto de Haifa, no norte de Israel. Tipo assim, mostrando, olha, eu consigo mandar um drone dentro do seu território, observar aqui o seu porto importantíssimo de Haifa, etc., e não acontecer nada com ele. Obviamente, isso aí irritou muito os israelenses, que no dia seguinte já divulgaram que o plano de batalha, digamos assim, contra o Hezbollah no Líbano já está pronto, né? A última vez que isso aconteceu foi em 2006, né? E foram mais ou menos 33 dias esse conflito entre Israel e Hezbollah dentro ali do sul do Líbano. E também essa semana destaco um vídeo que o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, postou, reclamando da demora, né, de envio de armas pelos Estados Unidos, fazendo uma crítica clara contra o governo do presidente Biden, está de propósito atrasando o envio de armas para Israel. Vejam só que ponto que, né, as relações chegaram. E, obviamente, os Estados Unidos não gostou. E ontem tinha uma missão de Israel, estava nos Estados Unidos, ia se encontrar com autoridades americanas lá em Washington, e essa reunião foi cancelada pelos Estados Unidos. Então, assim, a situação segue bastante tensa, não temos aí como prever quando vai terminar a questão do Hamas. Continuo insistindo que uma ação de Israel contra o Hezbollah nesse momento me parece até suicida, assim, uma coisa fora de propósito. Israel se dividir, né, entre o Hamas na faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano, eu acho que seria bastante arriscado para Israel, mas vamos seguir acompanhando e lembrando a todos que no dia 28 de junho, na próxima sexta-feira, teremos eleições presidenciais no Irã. O Irã, o grande, digamos assim, o amigo do Hamas, o amigo do Hezbollah, o amigo dos Houthis. Então o Irã, um ator aí importante que não pode ser esquecido nessa equação. Bom, segundo tema que trago para vocês, nesse Conexão GEO 291, é a visita do Putin à Coreia do Norte. E não foi uma visita qualquer. O Putin tinha ido à Coreia do Norte no ano 2000, logo depois que ele assumiu, 24 anos atrás, e essa visita nós vimos as imagens, uma coisa realmente impressionante. Não sei se vocês viram as imagens, se vocês não viram, recomendo que deem um pulo nas redes sociais, vejam os vídeos de como o Putin foi recebido pelo Kim Jong-un, o ditador lá da Coreia do Norte. Recebeu o Putin no aeroporto, tapete vermelho, e principalmente observem os civis norte-coreanos celebrando o Putin. Obviamente que aquelas cenas das criancinhas, dos civis com bandeiras celebrando o Putin, aquilo tudo faz parte de um teatro montado pela Coreia do Norte. É uma coisa inacreditável, a gente vê claramente que aquelas pessoas não sabem nem quem é o Putin, mas foram obrigadas a ficar naquela situação, numa quase histeria, assim, como se o Putin viesse assim do céu, alguma coisa, não sei, alguma coisa super especial.
Mas, na prática, o que o Putin foi fazer lá? Além de toda essa coreografia, além de todo esse show, ele foi pedir mais munição. Ele precisa das fábricas da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país de 26 milhões de habitantes, com armas nucleares. É uma grande preocupação para a Coreia do Sul, para o Japão, obviamente, que estão vizinhos da Coreia do Norte e não têm arma nuclear. E a Coreia do Norte já vem fornecendo armas para a Rússia na guerra contra a Ucrânia, e o Putin foi pedir mais. E aí assinou um pacto, né, uma aliança mesmo militar com a Coreia do Norte, inclusive se comprometendo, né, um compromisso mútuo de um país defender o outro em caso de invasão. Uma coisa realmente de chamar a atenção, e em função principalmente dessa questão aí da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, com o Japão, armas nucleares. Na minha avaliação, a ditadura mais ferrenha do planeta, né? Não vejo outra ditadura no mundo como a da Coreia do Norte, e preocupa bastante. A Coreia do Norte, todas as informações indicam, pediu tecnologia para a Rússia, para os seus mísseis balísticos, para os seus foguetes de lançamento de satélites. Nós temos acompanhado aí que a Coreia do Norte tem tido uma dificuldade nos testes de lançamento de mísseis balísticos, de foguetes com satélites, etc. E a Rússia, além de alimentos, né, que a Rússia já vinha fornecendo para a Coreia do Norte, e combustível, a Rússia também fornecer essa tecnologia para a Coreia do Norte. E depois o Putin foi para o Vietnã, onde ainda está, chegou ontem ao Vietnã, na quinta-feira, e vamos assim, o Vietnã, um país também importante, e principalmente porque virou, digamos assim, uma alternativa para a China em termos de produção, em termos de fábricas, lugar para se colocar fábricas, né? Então, várias empresas dos Estados Unidos e da Europa moveram suas fábricas da China para o Vietnã. Mesmo o Vietnã sendo um país comunista, o Vietnã tem fortes laços históricos com a Rússia, o tempo da União Soviética, e também recebeu muito bem, não com essa histeria que nós vimos na Coreia do Norte, aquele show-off lá da Coreia do Norte, mas as cenas que vimos ontem, o Vietnã obviamente recebeu muito bem. A Rússia ainda é um grande fornecedor de armas para o Vietnã, um histórico aliado do Vietnã, e o Putin precisa mostrar também para o seu público interno alguns países que ainda o recebem. Sabemos que o Putin tem toda essa restrição aí de lugares que ele pode ir, que ele vai efetivamente. Então, Coreia do Norte e Vietnã foi também uma oportunidade dele mostrar que ele pode, que tem países que o recebem bem, e ele realmente foi bem recebido. Mas me preocupou bastante essa aliança com a Coreia do Norte. O terceiro item que trago para vocês é a questão da Cúpula da Paz, que aconteceu no último final de semana lá na Suíça. Era importante eu comentar com vocês. Na sexta-feira, antes do início da cúpula, o Putin fez, ainda lá em Moscou, né, ele não tinha iniciado a viagem dele, ele fez um pronunciamento falando de um acordo de paz com a Ucrânia, dizendo que se a Ucrânia aceitasse sair das regiões que foram anexadas pela Rússia, né, porque ainda existem algumas tropas, já comentei isso com vocês, a Rússia ainda não conseguiu ocupar militarmente totalmente os territórios dessas regiões que a Rússia incorporou em setembro de 2022 formalmente ao território russo. Aí o Putin disse o seguinte: olha só, se a Ucrânia deixar, as tropas ucranianas deixarem esses territórios, a parte dos territórios que eles ainda estão, que agora fazem parte da Rússia, veja bem o que ele falou, que agora fazem parte da Rússia, e se também se comprometer formalmente a nunca ingressar na OTAN e o Ocidente cancelar todas as sanções econômicas, a gente faz a paz. Ora, é praticamente impossível, nesse momento, o presidente da Ucrânia sentar e aceitar algo assim junto à sua população, né? Não tem como. Mas essa reunião de cúpula, ela, digamos assim, na minha avaliação, foi um sinal de alerta para o presidente ucraniano, porque, por exemplo, já a Rússia não tinha sido convidada, mas a China não foi, outros países também não foram, vários líderes mundiais não foram, o próprio presidente Biden mandou a vice-presidente Kamala Harris dos Estados Unidos para a Suíça no seu lugar. Nenhum país se comprometeu a realizar uma próxima conferência, isso também é um dado importante,
E o mais relevante na minha avaliação, que países importantes não assinaram a declaração final. África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Índia, Indonésia, México não assinaram a declaração final. Outros também não assinaram, mas esses que eu selecionei aqui como os mais relevantes, na minha opinião. E vamos lembrar que desses, né, alguns são dos BRICS. A África do Sul é BRICS, a Arábia Saudita agora é BRICS, o Brasil já era dos BRICS, Emirados Árabes agora é dos BRICS, Índia, ou seja, um sinal aí dos BRICS de relativo apoio à Rússia nessa situação. Não foi um apoio explícito, digamos assim, mas eles não assinaram a declaração final dessa cúpula da paz no final de semana. De qualquer forma, serviu para o presidente da Ucrânia lembrar ao mundo, né, que existe guerra entre Rússia e Ucrânia, porque todos falando sobre Oriente Médio, Gaza, etc., e volto a insistir, na minha avaliação, o ponto de inflexão será no dia 5 de novembro, quando ocorrerão as eleições nos Estados Unidos. Caso o ex-presidente Trump vença as eleições, a Ucrânia vai ter que negociar. Mas vamos seguir acompanhando, vamos ficar de olho. E estamos de olho naquele grupo-tarefa da Rússia. Lembra daquele grupo-tarefa da Rússia? Na semana passada, tinha comentado com vocês que eles estavam em Cuba, né? Eles tinham chegado em Cuba, inclusive um submarino nuclear russo, e agora estão aí no Atlântico. Não sabemos a posição exata, havia muita especulação de que esse grupo-tarefa fosse para a Venezuela, mas até o momento não tive nenhuma informação de para onde vai esse grupo-tarefa da Rússia, que ficou por 5 dias lá em Cuba e na semana passada tinha tocado um rebu ali no Caribe, no Atlântico, navios de guerra dos Estados Unidos ali sombreando o grupo-tarefa russo. Uma mensagem do presidente Putin dizendo que ele pode mandar os navios dele para onde ele quiser. Falando de Estados Unidos, um dado importante: na próxima quinta-feira, dia 27 de junho, o primeiro debate entre Biden e Trump. E é interessante esse debate agora, porque ainda não ocorreram as convenções. A convenção republicana, que é que formalmente indica o candidato às eleições, ela vai ocorrer de 15 a 18 de julho. E a democrata só vai ocorrer em agosto, 19 e 22 de agosto. E aí, essa semana, eu acredito que alguns de vocês tenham visto isso, iniciaram umas especulações, saiu inclusive num jornal inglês, de que a liderança dos democratas está esperando esse debate do dia 27 de junho, que vai acontecer na próxima quinta-feira, lá nos Estados Unidos, vai ser transmitido por uma cadeia de televisão, e que dependendo do desempenho do Biden, eles vão trocar o candidato democrata. É obviamente uma especulação, saiu num jornal inglês, não sabemos se isso aí é verdade, mas é algo para estarmos de olho. Também estamos de olho na decisão sobre quem será presidente da Comissão Europeia. A Ursula von der Leyen é a fortíssima candidata de centro-direita, ela é candidata à reeleição, e isso vai ser formalizado também na próxima semana, 27 e 28. O Conselho Europeu vai se reunir e deve confirmar a reeleição da Ursula von der Leyen. E ontem, na quinta-feira, o primeiro-ministro da Holanda, o Mark Rutte, foi confirmado como o próximo secretário-geral da OTAN. OTAN, maior aliança militar do planeta, 32 países membros. O Mark Rutte vai substituir o Jens Stoltenberg, que é norueguês, no dia 2 de outubro. Isso foi confirmado ontem. A reunião de cúpula da OTAN vai acontecer de 9 a 11 de julho, um grande evento lá em Washington, nos Estados Unidos, que marca os 75 anos de criação da maior aliança militar do planeta. Obviamente também estamos de olho nas eleições legislativas da França, vão ocorrer no dia 30 de junho, que é no outro domingo, e as do Reino Unido no dia 4 de julho. Na África, o único destaque rápido que trago para vocês é que nessa semana tivemos a posse do presidente Cyril Ramaphosa para mais uma presidência. Ele assumiu o seu segundo mandato na África do Sul, agora quarta-feira. A África do Sul, um país importantíssimo no continente africano. E aqui na nossa região, na América do Sul, lógico, estamos de olho nas eleições da Venezuela, mas essas serão no dia 28 de julho, final de julho, mas estamos de olho, muito importante. E, fechando, como sempre, com uma boa notícia, atrasada, é verdade,
mas não poderia deixar de falar. No dia 6 de junho, tivemos o batimento de quilha da fragata Jerônimo de Albuquerque, a segunda fragata da classe Tamandaré. Essas fragatas, no total de 4, estão sendo construídas lá em Itajaí, Santa Catarina. É um projeto importantíssimo para a Marinha do Brasil, para o país, para a defesa dessa Amazônia Azul, 5,7 milhões de quilômetros quadrados. E, obviamente, que o batimento de quilha é uma das etapas, digamos assim, da construção de qualquer navio. A primeira fragata, a Tamandaré, que deu nome à classe, ela será lançada ao mar efetivamente em agosto e deve ser entregue ao setor operativo no final do ano que vem, no final de 2025. A única questão que trago, é lógico que é uma ótima notícia, a batimento de quilha da Jerônimo de Albuquerque mostra que o projeto está avançando, mas queria lembrar a vocês, não podemos ter apenas 4 fragatas novas. Nós temos que ter no mínimo mais 8 fragatas novas para o tamanho de Amazônia Azul, de espaço marítimo que nós temos a defender. Fica aí a reflexão para vocês e, mais uma vez, agradecer pela audiência, pela confiança no meu trabalho. Se gostaram, deixem o seu like, deixem o seu comentário, compartilhem com seus amigos. Um excelente final de semana a todos, uma excelente semana. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.